Olá, queridos seguidores das estrelas. Eu fiz esse vídeo especialmente para você que quer saber de tudo que vai acontecer em 2026. 2026 é um ano importante. Por que é tão importante? Tanta gente está falando sobre isso. Porque nós temos eventos marcantes que vão acontecer simultaneamente e que não acontecem assim com tanta frequência. Nós temos aí quatro astros gigantes mudando de signo, sendo que mais um, contando cinco, mudou de signo no ano passado. E temos um encontro de outros dois grandes neste ano, ainda em fevereiro. Vamos entender melhor essa história. Nós temos aí Saturno saindo do signo de Peixes, ingressando em Áries. Nós temos Netuno saindo do signo de Peixes e entrando em Áries. Esses dois que andaram muito próximos aí no signo de Peixes durante esse último ano, em 2025, estarão exatamente juntos agora em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2026, no signo de Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco e é um signo de elemento fogo regido por Marte. Marte rege o ano de 2026, o ano astrológico que começa em março de 2026. Então, só que a gente já sente uma força de Marte e de Áries bem marcantes. Isso é o primeiro, a ignição do fogo, a ignição de 2026 e de um ciclo aí de 36 a 37 anos, porque é a conjunção de Saturno com Netuno que a próxima acontecerá apenas daqui a 36, 37 anos. A última aconteceu no signo de Capricórnio, que foi quando aconteceu a derrubada do Muro de Berlim. Veja só que importante, né? Um evento histórico e marcante. O que teremos agora? Vamos analisar. Saturno rege estrutura, Netuno, o contrário da estrutura, a dissolução, a dispersão. Então, nós temos aqui duas energias muito diferentes juntas. Enquanto o Saturno constrói, o Netuno dissolve. Então, é um pouco difícil a gente construir neste momento, se não for algo ali muito conectado com a energia de Saturno. Ou, desculpe, se não for ali muito conectado com a energia de Netuno. E Netuno rege peixes, Netuno rege a psique humana, rege a espiritualidade, o invisível. Portanto, a fé é algo que vai mover, é algo que vai dar muita força para construir algo novo. O novo está ligado ao signo de Áries, que é algo novo que se inicia. Então, é preciso ter uma conexão espiritual. Só que aqui nós temos dois caminhos bem divergentes que está muito conectado com a luz e com a sombra. É. A espiritualidade no bom sentido, no sentido de que você se conecta com aquilo que você sente, com a sua intuição, com aquilo que vai realmente no seu inconsciente. Mas que inconsciente? O inconsciente de traumas ou inconsciente de intuição, de algo que seja além, a superior, né? Superior no bom sentido, no sentido da inspiração. Então, Netuno, na sua luz, fala dessa inspiração e dessa espiritualidade. Enquanto que Netuno, em sua sombra, fala de uma fé cega, distorcida, de traumas, de vícios, tá? Então, aqui a gente tem que ver qual vertente que vai estar conectado, uma fé cega, religiosa, cheia de dogmas, ou uma conexão com a espiritualidade muito além do que se pode imaginar, uma conexão tão boa, tão próspera, que você consegue ali canalizar o melhor do seu eu superior, né? Da sua, do seu amor incondicional, das questões luz de Netuno, tá? Então isso é muito forte. Só que esse Netuno em Áries, ele entra com aquela energia ariana, mais bélica, mais briguenta, né? Então, assim, de ansiedade, de querer fazer as pressas, né? Então, essa energia ariana, a gente também tem que ver uma luz
e uma sombra nessa energia ariana, né? É uma energia de combate, uma energia combatente, eu luto pela fé cega que eu tenho, né? Ou eu ajo em favor daquela inspiração, vamos chamar de divina, né? Que eu tive, né? Daquela conexão com o meu sentimento melhor que existe, de algo intuído, né? De algo bem conectado com a espiritualidade mesmo, né? Com essência, uma essência de um amor incondicional, de algo melhor, de algo superior, de solidariedade, que é o que fala Netuno. E aí eu ajo, inicio, faço algo a favor disso e estruturo com Saturno. Então, esse é o ideal dessa conjunção Saturno-Netuno em Áries: construir uma nova é, é, espiritualidade na prática, onde ela acontece, onde a gente faz acontecer, né? Tem muitas pessoas conectadas com a espiritualidade no sentido dessa questão mais quântica, né? Por exemplo. Mas não precisa ser tão longe, não se precisa ir tão longe, embora possa, né? O que a gente vai ver é muita gente nessa conexão mais quântica, muita gente numa filosofia também, né? Numa idealização, querendo concretizar um ideal de mundo, que nem sempre se consegue se não for com atitudes. Estamos falando aqui de Marte e de construção de Saturno. Ou por um oposto, né? Uma fé cega, religiosa, cheia de dogmas e bélica, que briga, né? E que queira conduzir as pessoas ali nesse sentido mais restrito, inclusive de Saturno, onde Saturno entra com muita restrição, né? Com muita regra, né? Não pode isso, não pode aquilo. E a gente tem que ver isso também no outro lado, né? Em pessoas que também não estão numa religião que coloca você dentro de um quadrado, né? Mas que também pode ser muito restrita. Não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo. O Saturno tem esse lado sombra também, né? E isso também pode trazer nesse lado sombrio pessimismo, né? Muito rancor, né? Aquelas coisas, sentimentos mal digeridos. O Netuno pode falar de muita mágoa e o Saturno fica ranzinza. Isso torna esse lado bem sombrio. E aí vem um lado ariano, vingativo, no sentido, não vingativo, mas de reativo, acho que é a palavra mais adequada, né? De raiva, expressar essas mágoas, essas ranzinzice aí com raiva, né? Então todo esse lado sombrio pode acontecer. Agora o lado mais luminoso e muito mais difícil também de manifestar é esse que eu falei, de canalizar esse lado netuniano, luminoso, com o lado Saturno construtivo, luminoso, num signo de Áries, que é começar algo novo. Então a gente começa em um novo ciclo, onde essas polaridades, mas também esses entres, né, que eu comentei aqui, estarão aí se manifestando a partir aqui de principalmente de fevereiro, quando a conjunção exata acontecer. Sempre lembrando que uma conjunção, essa energia sempre começa um pouco antes, né? E em 2025, tanto Saturno quanto Netuno ingressaram em Áries, aí ficaram retrógrados, voltaram para Peixes e retornam agora para Áries no início do ano, em janeiro e fevereiro, e finalmente em fevereiro acontece essa grande conjunção. Então, esse é um evento importantíssimo que ainda acontece, na verdade, no ano astrológico de 2025, né? Visto que o ano novo astrológico começa no dia 20 de março de 2026, né? Regido por Marte. Em 2025, ainda, no ano novo astrológico, estamos sendo regidos por Júpiter. E Júpiter, ele amplia, né? O Júpiter, que inclusive está no signo de Câncer, né? Ele amplia, ele cresce o que? Esse sentimento, né? Então, o sentimento de pertencimento. Então, esse sentimento de pertencimento ao quê? A uma família, a uma egrégora, a um grupo, né? A pessoas que a gente sente que aquela intimidade, a pessoa faz parte da família, né? Então, aí tem algo que é bom,
né? E é bom a gente se sentir pertencendo, é bom a gente ter uma família, ter um grupo. Agora a gente tem que tomar cuidado o que que vem junto, né? Com essa família e com esse grupo, considerando essa conjunção que eu falei para vocês, que pode estar com um Netuno e um Saturno distorcidos. E aí é que o bicho pega, e aí é que a gente tem que abrir o olho, tá? Então é um evento bastante importante e nós devemos realmente, acho que só com essa informação já é muita informação para a gente observar. Luz e sombra de Netuno, Saturno e Áries, principalmente, tá? O que que eu tô distorcendo, o que que eu tô me iludindo, né? Onde que eu tô me enredando, normas e regras rígidas demais, que tem o objetivo de controlar, de limitar, de castrar, né? Será que eu tô ficando ranzinza? Será que eu tô ficando muito melancólico, né? Então observa, porque às vezes é a gente mesmo que coloca essa regra pra gente, né? Por exemplo, não vou comer carne, ou restrição alimentar, ou uma restrição tenho que fazer tal coisa em nome de Deus, muitas vezes, né? Por conta desse Netuno tá junto, ou em nome de uma espiritualidade, ou fazer um jejum, né? E depois desmaia, passa mal. Então, assim, a gente tem que ver que não sou contra jejum, pode fazer, mas tudo a gente tem que ter um limite, né? Então, esse Saturno também ajuda a pôr um limite, né? Nos devaneios mais estratosféricos aí de Netuno, tá ok? Então, a gente observando a nuance desses dois planetas, né, e como eles estão se manifestando para nós, na nossa individualidade, na nossa vida particular, eu já acho assim super bacana. É um passo assim, um processo de autoconhecimento de como que essa energia está acontecendo na nossa vida individual, já importantíssimo, tá? Bom, então eu falei para vocês que quatro planetas mudam de signo. Então Saturno e Netuno são dois, né, deles que já fizeram essa pequena entrada lá em 2025 e voltam em 2026 definitivamente, porque nós devemos entender que todos os planetas, não todos, mas quase todos, desconsiderando Sol e Lua, todos os planetas eles ficam retrógrado em algum momento. Por quê? O que é afinal retrogradação, né? O planeta ele anda para trás? De fato, planeta nenhum ele anda para trás, né? A gente, do ponto de vista do planeta Terra, né? A gente olhando para fora, né? Olhando para o sistema solar, parece que eles estão andando para trás e depois eles voltam a andar para frente. Mas isso é uma perspectiva, é um ponto de vista. Entretanto, astrologicamente falando, se do nosso ponto de vista a gente tem essa impressão que está andando para trás, eu tenho um exemplo ótimo aqui para a gente entender a retrogradação. Imagina que você está num farol parado com o seu carro, né, ou dentro de um carro de alguém, e o, o seu carro começa a andar para frente e o outro não andou para frente ainda. Então, você pode ter a sensação que não é você que está andando para frente, mas é que o outro está andando para trás. É uma sensação. E essa sensação, já que nós somos movidos a sensações, a sentimentos e a percepções, a gente tem essa percepção de que o planeta está andando para trás. E essa percepção, esse sentimento, né, ele faz com que a gente sinta que essa energia desse planeta, ou seja, o arquétipo desse planeta, está andando para trás. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vênus. Vênus representa o amor, de certa forma, tá? Representa o dinheiro ou a estética. Vênus andando para frente, tá? Muito bem, tudo funcionando bacana. Depende dos aspectos que Vênus faz, em que signo que Vênus está, como que atua no nosso mapa, tem uma série de condições. Mas vamos lá. Vênus está andando para frente, está tudo certo. Vênus fica retrógrado. O que que acontece? Eu começo a questionar se esse relacionamento tá mesmo legal. Eu começo a questionar meu ganho financeiro, ou como eu gasto meu dinheiro, tá? Ou começa a ter alguma questão mais econômica, que começa a abalar uma recessão, uma inflação, tá? Esteticamente, não é um bom momento para fazer uma intervenção estética, porque não vai satisfazer o sentimento, eu não tô bonita, o cabelo não tá legal, essa roupa não caiu bem. Vênus retrógrado vai dar essa sensação de que nada tá encaixando muito bem.
afetivamente não encaixa muito bem, esteticamente também não, financeiramente também não. Fica meio desgostoso, as coisas não andam muito para frente, tá? Então, isso é para qualquer planeta. Então a gente conhece muito Mercúrio, né? Mercúrio fica retrógrado aí 3, 4 vezes por ano, né? Em 2026 vai ficar retrógrado 3 vezes. E aí o que que acontece? Quando Mercúrio, que é um planeta que rege a comunicação, fica retrógrado, né? A comunicação ela também ela fica meio desajustada, ela não fica no melhor da sua é, pronunciação, vamos dizer assim, na sua energia da comunicação. Então as coisas não fluem da melhor maneira possível. Então, às vezes, a gente guarda, não fala tudo, né? Às vezes as questões do transporte, ou mesmo dos meios de comunicação ficam meio travados, cai a linha, cai a linha é antigo, né? O trânsito começa a ter obras no trânsito, mas o período de retrogradação também é um período de reflexão, de reajuste. Então, se está tendo uma obra no trânsito e está, entre aspas, atrapalhando o seu caminho, de fato está, né? Mas está melhorando o pavimento para que depois esse pavimento fique melhor, certo? Então a gente tem que ver que toda retrogradação tem um reajuste também, ok? Então fica essa dica. Sempre que você ficar sabendo que tem algum planeta retrógrado, é um momento de reajustar aquela energia, tá? Precisa fazer reflexões, precisa olhar, às vezes, documentações, ou pensar questões de relacionamento, né? Enfim, depende do planeta que tiver retrógrado, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você fazer um download de um PDF, é um presente meu para você, tá? Com todas as referências e as datas desses movimentos astrais que eu tô falando aqui para vocês, tá bom? Para quê? Para você tá ligado, tá de olho ali, é nesse período que o planeta fica retrógrado, é nesse dia que tem aquele evento, tá bom? E aí você pode ter um pouquinho mais de consciência dessa movimentação, tá? É uma referência, ok? Aqui eu tô dando dicas, né, de como que essa energia principal acontece em 2026, mas caso você queira mais, né, tem toda semana aqui o astral energético da semana que eu posto aqui no canal e que eu falo de como que essa energia tá a cada dia, porque a cada dia, gente, muda mais rápido. Existem Sol, Lua, que eles se movimentam, principalmente a Lua, de uma maneira mais rápida, né? Então muda muito os aspectos que a Lua faz durante a semana. Nós temos 4 fases da Lua durante um mês, né? E a Lua percorre o zodíaco todo durante um mês, então só o movimento da Lua já dá o que falar, né? Mas nós temos movimentação toda dos planetas a cada dia, né? E aí tem eventos importantes que eu falo nesse vídeo do astral energético da semana, onde eu falo da energia desses planetas, como elas se manifestam, tá bom? Agora, no início do ano, eu vou lançar um curso falando sobre o astral energético 2026 total, aprofundando o que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se você tem o interesse em saber mais, em acompanhar, né, a cada mês o que está acontecendo, eu convido você a acompanhar junto comigo lá dentro do curso do Astral Energético de 2026. É você baixando aqui o seu PDF, né, o presente que eu estou oferecendo aí para você. Você também já automaticamente vai receber e-mails falando de quando estará disponível esse pacote aí desse curso, falando dos acontecimentos de 2026, tá bom? A gente vai ter encontros ao vivo durante o ano, vocês vão ter acesso a uma agenda astrológica, vai ser bem bacana, porque aí todo mês assim você vai poder estar mais ligado, assim, olha o que está acontecendo. Isso ajuda demais no processo de autoconhecimento, para você entender, aquela energia está se manifestando como para mim, né? Tá? Isso independente até do seu mapa astral, mas se você conhece o seu mapa astral, ainda melhor. Mas vamos continuar aqui falando de 2026. Falei de Saturno, falei de Netuno e falei do encontro que eles terão no dia 20 de fevereiro. Mas em 2025, a gente teve Plutão ingressando em Aquário.
Então, veja bem, Plutão fica em Aquário durante aí, vai ficar aí uns 20 anos no signo de Aquário, tá? E aí que isso é um marco geracional, né? Muito forte. Então, assim, a gente está entrando em 2026 com Plutão ali no início de Aquário. Chegou agora, tá fresquinho, né? Então, olha só quanta mudança, já três planetas mudando de signo. Plutão em Aquário está trazendo uma nova realidade geracional, como eu falei, são 20 anos Plutão mudando a energia em Aquário. A gente teve Plutão em Capricórnio desde 2008, tá? Então, assim, foi uma mudança muito forte Plutão em Capricórnio, mexendo com as estruturas sociais, com as estruturas que estão padronizadas, né, no nosso entendimento desde que a gente se conhece por gente, né? Pelo menos eu, você que está aqui, que somos, né, de uma geração ou de algumas gerações aí de Plutão em Virgem, Plutão em Libra, Plutão até em Escorpião, que já é uma geração mais forte, né? De uma mudança mais intensa, Plutão em Sagitário, e agora Plutão em Capricórnio e Plutão agora em Aquário. Então, assim, Plutão vai mudando, vai trazendo uma nova geração. Então, vamos ter mudanças aí bem marcantes nas instituições. Já tivemos, estamos tendo e elas estão chacoalhadas. Agora, com Plutão em Aquário, vai haver grandes mudanças, né? Em questões de eleições, de política, né? Como é que é se um sistema presidencial, parlamentar, ou se vai ter um outro tipo de governância, essa questão de deputados e vereadores e senadores e a questão jurídica também. Então, toda essa estrutura, ela vai ser mexida, né? Com Plutão em Capricórnio, ela foi chacoalhada e bastante, né? Agora, com Plutão em Aquário, o Aquário quer muita transparência. E Aquário quer humanidade. O Aquário fala de todos os grupos sociais. Então, tem aqui uma grande transformação na sociedade como um todo. Vai ter muita mudança aí nesses próximos 20 anos. Isso é de Plutão, que ingressou em Aquário agora em 2025. E em 2026, agora Plutão vai seguindo em frente em Aquário. Mesmo que Plutão fique retrógrado, vai ser no próprio signo de Aquário, ok? Então, vamos avançar para o próximo planeta. Nós temos Urano, que está no final do signo de Touro e ingressa em Gêmeos. Gente, tanto planeta assim dos últimos planetas do sistema solar, que são Urano, Netuno e Plutão, e antes dele Saturno e Júpiter, né? Todos mudando de signo assim ao mesmo tempo é algo raro, tá? Então a gente realmente está num momento especial da história da humanidade. Por isso é interessante e muito importante também que a gente entenda o que está acontecendo e a gente se atualize, né? Através da astrologia, que eu acho que é maravilhoso e fantástico. Por quê? Porque nós entendemos os arquétipos desses planetas. Qual é a energia que está sendo mexida? Qual é a luz e sombra dessas energias? E observar e olhar para fora, olhar para a realidade e ver o que está acontecendo lá. E aí a gente tira as nossas próprias conclusões, tanto no histórico, né? No planeta como um todo, mas na nossa vida individual, como já citei antes, tá? Então, Urano ingressando em Gêmeos. Urano muda muito, porque nós tivemos Urano em Touro desde 2018. Urano em Touro trouxe mudanças na questão do touro, que fala de quê? De dinheiro, de economia, de posses, de patrimônio, de propriedade. Então já tem uma mudança forte nesse sentido, onde cada vez o papel moeda, que é físico, né, se torna cada vez mais irrelevante, cada vez mais a gente compra com um cartão apitando, né? Pi, 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 para cá e para lá, né? São débitos, é Pix, né? Então tem uma mudança forte nessa questão da economia. E agora Urano ingressando em Gêmeos, e aí volto a dizer, Urano, tanto quanto Saturno e Netuno, ingressou em Gêmeos um pouquinho no ano de 2025. A gente teve uma amostra grátis ali de quando que Urano ingressou, né, em Gêmeos. Só que Urano ficou retrógrado e voltou para Touro. Então a gente passa o ano com Urano em Touro ainda.
Mas logo no início, deixa eu checar a data aqui. Em abril, 25 de abril, Urano ingressa definitivamente em Gêmeos. E aí é bem interessante porque Urano combina muito bem com a energia de Gêmeos. Urano rege Aquário. Então já liga com aquele Plutão que está lá em Aquário, né? Plutão no início de Aquário, Urano no início de Gêmeos. Isso aqui é bem legal, na minha opinião, né? Por quê? Porque Gêmeos é um signo que fala de comunicação, né? Regido por Mercúrio, tá? Então, Urano em Gêmeos, Urano rege Aquário, que rege tecnologia. Nós já estamos com o Plutão lá trazendo grandes mudanças no social, né? Tô falando, falei para vocês. E Urano em Gêmeos está falando de comunicação. Então, a comunicação cada vez mais acelerada. Nós já estamos vendo, né, quanto que a inteligência artificial está sendo inserida aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Hoje em dia você muda, edita uma foto em frações de segundos e não precisa entender nada de Photoshop ou de programas de edição de imagem, né? Ou mesmo quando a gente pesquisa, ou fazia uma pesquisa no Google, ia buscar na Wikipédia, e lá atrás ia buscar nas enciclopédias, né? Você bota lá numa inteligência artificial e vem um texto pronto, mastigado. Eu não sei vocês, mas eu já fico até ansiosa quando vem aquilo tudo pronto, assim, é muito rápido, né? Porque tá pronto, mas você não leu ainda. Então não foi você que desenvolveu aquela ideia, foi a máquina. Então você precisa ler depois, né? Precisa ler, você precisa confirmar. Então é muito importante deixar claro aqui, né, que cada um de nós também precisa ter uma estrutura de conhecimento, de história, de geografia, né? De conceitos filosóficos, etc. Por quê? Porque a gente pode ali pegar algum engano, afinal de contas, é uma inteligência artificial, mas é uma máquina. Então, podem vir informações erradas e distorcidas. Lembra aqui que eu falei do Netuno lá em Ares? É o princípio da inteligência artificial. Olha só que interessante. O princípio do Ares, do Saturno, Netuno em Ares, é um princípio, ok? Então pode ter muito erro, muita falha ainda, muita distorção, muita ilusão, tá? Vai ter que ter muito ajuste ainda para uma inteligência artificial ainda ficar ali pente fino, bacana mesmo, que a gente possa confiar com mais. Uma porcentagem maior de confiança, tá? Porque a inteligência artificial, é claro que também tá aí sendo inserida para ajudar com máquinas, robôs que vão ajudar a operar a gente, né? Já tem avanços incríveis aí na medicina, desde a questão, desde laparoscopia, né? Agora laser e sei lá o quê, porque eu não conheço muito dessa área. Mas com certeza avanços incríveis, né? E análise de dados, inclusive. Então é uma aceleração muito grande desse Urano em Gêmeos a respeito das informações, ok? Então, é assim, é algo que a nossa mente não consegue acompanhar tanta rapidez, ok? É bem, muito impossível, na verdade. Então, o computador, sim, ele é muito acelerado. Então, a gente precisa escolher também, se especializar, né, numa área de conhecimento, porque as coisas vão estar realmente galopantes, né, a partir agora de 2026, certo? Esse Urano em Gêmeos e esse Plutão em Aquário, eles fazem um aspecto muito positivo e conectado em 2026. É o que a gente chama de trígono, um aspecto fluido, um aspecto que deixa, deixa as águas rolarem, né? É como um rio ou uma cachoeira em que a água ela tá indo, ela flui, ela vai. Então essa questão tanto da sociedade quanto das informações, da tecnologia, isso tá assim, ó, fluindo, vai assim correr, né? Voar no ano de 2026. Então, muitas coisas que a gente olha hoje, antes a gente via drone, nossa, uma novidade, né? É, robôs, mas a gente via robôs, talvez na televisão, no vídeo no YouTube, né? E cada vez mais
as pessoas vão ter robôs dentro de casa, que nem no Jetson, né? Então, o aspirador de pó que é robô, né? A gente já tem muitas máquinas dentro de casa, mas a gente vai ter cada vez mais uma facilitação doméstica, o que é interessante também, né? Acredito que essa facilitação doméstica, inclusive, ela vai acontecer quando Urano ingressar lá no signo de Câncer, que fala do lar, da casa. E aí, com certeza vai ter avanços. Olha, gente, assim, já tem avanços incríveis na arquitetura, né? E das casas inteligentes, mas, gente, quando Urano for para Câncer, vai ser, né, uma revolução, uma nova revolução da moradia, podem ter certeza. Já temos muitos avanços acontecendo, e isso só para Urano em Câncer. Vamos falar de Urano em Gêmeos, né? Então, Urano em Gêmeos está falando disso, né? Dessa comunicação fluido com o Plutão, uma mudança muito profunda aí na maneira como a gente vive, como a informação corre, né? Tomando cuidado, como eu já disse, com Netuno, Saturno lá em Áries, que pode distorcer muito, trazer muita ilusão, muita expectativa irreal a respeito das coisas também, mas pé no chão e realidade. A gente pode sonhar, mas a gente precisa olhar para ver que não está sendo enganado também. Então vamos lá. Saturno, Netuno, Plutão de 2025, Urano, falta Júpiter. Então, nós tivemos 2025 e ainda temos até março, né? Júpiter regendo o ano astrológico de 2025 até o dia 20 de março de 2026. E Júpiter está no signo de Câncer. Então, tivemos e ainda temos, né, até janeiro, fevereiro, aí, início de março, Júpiter comandando. Então, janeiro, fevereiro e início de março, a gente ainda tem Júpiter estimulando que a gente expanda a nossa visão de mundo, que a gente possa viajar mais, que a gente possa estudar. Então, você que está fazendo um curso que não concluiu ainda, dá uma corrida, aproveita, né? Esse último momento de Júpiter, aquilo que você quer crescer, uma reforma na sua casa para ampliar, uma viagem que você quer fazer. Aproveita, se você pode fazer agora nesse período, aproveite que o Júpiter está ajudando, principalmente em questões familiares, reforma de casa, ampliação de casa, né? Algum projeto familiar, ter filhos, né? Então, o Júpiter e o regendo 2025 e o Júpiter estando em Câncer facilita muito isso, tá bom? Só que aí começa o ano novo astrológico, né, no dia 20 de março, e o regente é Marte. E aí, Marte, gente, não é pouca coisa, não, né? Marte é o guerreiro. Então, é, questionamentos: teríamos muitas guerras, uma guerra, né? Enfim, mais acentuada. É, o sentimento belicoso está posto à mesa, com certeza, né? Então, os diálogos, as conversas, né? Os confrontos, eles estão, sim, pautados. Mas isso é uma energia de Marte, mas Marte na sua luz, bem canalizado, com propósito, ele é um planeta de liderança, de fazer e acontecer. Ele traz aquele impulso para começar algo novo. Se você quer começar algo novo na sua vida, essa energia de Marte ajuda demais, tá? Um projeto de liderança e tudo mais. Lembrando que Marte rege o ano, mas Marte rege Áries, e lá em Áries a gente tem aquela conjunção acontecendo, né? Então, muita cautela com rigidez de Saturno, com ilusões de Netuno, ok? Se você souber fazer as coisas bem estruturadas, né, e expandir com solidariedade, vai correr bem, tá? Ok? E aí, a gente tem no final de junho, 30 de junho, o Júpiter muda de signo. Então, a gente tem metade de ano de Júpiter no signo de Câncer, ainda expandindo essa ideia do familiar, da casa, né, de um sentimento mesmo de pertencimento, como também já citei aqui. E ele ingressa em Leão. Bom, a partir então de julho, né, porque já que é 30 de junho, né, de julho para frente, segundo semestre, Júpiter em Leão. Bom, a gente já está com uma energia de Marte, a gente já está com uma energia de Áries aí posta, né?
Júpiter em Leão, o bom e o mal. Vamos lá, a luz e a sombra. Um Júpiter em Leão, eu acho na luz super positivo, porque é muito bom para os artistas, para projetos artísticos, para criatividade, para brilho, para palco, para projetos aí que façam a gente crescer. E eu acho que principalmente crescer no autoconhecimento, né? Leão fala também muito do coração, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente cria, né? O que que a gente cria? A nossa criatividade, os nossos filhos, os nossos projetos, né? Então o Júpiter ajuda, amplia, ele deixa isso crescer. Então é um bom ano para a família, né? Tanto com Câncer quanto com Leão, para ter filhos, para iniciar projetos, né? Para essa expansão e criatividade, muito bom para o meio artístico. Agora, o lado sombra, que é um Júpiter em Leão, é aquela coisa do rei na barriga, né? Um Júpiter em Leão, grandes líderes aí mundiais, ou mesmo na família, ou mesmo no trabalho, aquele que acha que tem o rei na barriga pode, às vezes, ter ou não ter, né? E possibilidade que esse rei na barriga sobreviva, no sentido de essa pessoa quer crescer, mandar, e mande mesmo, ou queira, mas não consiga, isso também pode acontecer, né? Mas tem uma tendência a pessoas arrogantes aí quererem crescer muito e começarem a explorar esse lado que não seja bacana, espremendo outras pessoas, e isso não é bom. O que que é bom? Quando Júpiter ingressa em Leão, ele ativa essa conjunção de Saturno com Netuno em Áries. Então, para quem está iniciando projetos e entra com essa criatividade, a coisa vai, ela flui, desde que você esteja afinado com esse Saturno firme, com esse Netuno, né, bem conectado e um Júpiter que quer expandir na criatividade e não no ego, certo? Então, essas são as chaves, na verdade, tá? São as chaves que você vai olhar e ver, eu tô indo no caminho certo ou não, né? Porque se a coisa não tá acontecendo, é porque alguma coisa ali falta um ajuste, tá bom? Então, a gente tem um segundo semestre já com Júpiter em Leão, favorecendo muito também o crescimento desse Saturno e Netuno em Áries. Só que tem o seguinte também: quem tiver crescendo esse Saturno e Netuno em Áries distorcido, com uma energia negativa, no sentido de distorção da realidade, restrições autoritárias, como eu já falei, esse Júpiter faz isso crescer. Aí o rei na barriga, como eu falei, faz essa energia crescer. O Júpiter em Leão vai ser um fermento no bolo. Então, é bom para a gente observar tanto o que está acontecendo ao redor, os lugares que a gente frequenta, os lugares onde a gente trabalha, né? A própria família, né? Mas a gente com a gente mesmo também. Então, são muitas energias, né, acontecendo ao mesmo tempo, e são essas as dicas que eu tenho para dar. Tem mais uma coisa que eu quero falar. Esse ano a gente tem Vênus retrógrado, né? Vênus não fica retrógrado todos os anos, então Vênus também fica retrógrado esse ano. Já citei alguns exemplos, né, no vídeo atrás. Vocês vão ter as datas todas no PDF, que é o presente que eu tenho para vocês, que vai estar aqui embaixo, o link. E a gente tem Lilith, gente, que no final aqui de 2025, né, em dezembro, ingressou em Sagitário, tá? Lilith, ela traz questões de rebeldia, tá? De rebeldia, de um desgaste energético. Então, assim, Lilith em Sagitário fala muito de um desgaste energético nas questões de Sagitário, que fala muito sobre leis e justiça. Então, muitas leis vão cair em desgaste, né? Vão estar assim, não faz mais sentido, precisa mudar. Como Lilith também fala do feminino, muitas leis relacionadas também a esse tema estarão em pauta e sendo questionadas para serem reelaboradas, tá? Na vida pessoal individual de cada um. Se você tem o Sol em algum desses signos, ou seja, quando você fala, eu sou de Áries, eu sou de Sagitário, eu sou de Leão, já falei aqui o que vai acontecer,
né, dentro desse signo. Se você tem o Sol em Gêmeos, em Aquário, você vai sentir mais essa energia, como eu falei, de Plutão e Urano. Se você é de Libra também, porque é essa energia do elemento ar. Então, tem uma questão muito dos elementos também. Então, o elemento fogo vai estar muito em atuação, por essa questão muito do ego, né? Do ego, do bélico, né? Mas também da iniciativa e da criatividade. Temos então Áries, Leão e Sagitário. Tem essa questão do desgaste de Lilith em Sagitário. Se você é do signo de Sagitário, cuide da sua saúde, cuide de desgastes, de debates, principalmente com os sagitarianos, eles têm uma opinião muito própria. Evita entrar em confronto, porque vai ser muito desgastante, tá? Toma cuidado, tome suas precauções, acho super importante isso. As pessoas do signo de terra já não têm grandes movimentações aqui, né? A gente tem muito fogo e ar acontecendo. Nós temos Mercúrio que fica retrógrado em signos de água. Então, se você é de Câncer, Peixes ou Escorpião, as retrogradações de Mercúrio serão nesses signos. Mercúrio que fala de comunicação, retrogradando nesses signos que fala de sentimento, né? Vai ter muita coisa que a gente vai estar refletindo a respeito de relacionamento, viu? Então, esse é um ponto importante também de 2026. Muita reflexão a respeito de relacionamento, de comportamento, das questões psíquicas. Eu acho que está bastante mais em pauta hoje acesso às informações, né? E a gente está tendo muito mais acesso aos perfis, né? De personalidade, de tipos de relacionamento, como que as pessoas nos enganam, como as pessoas realmente se comprometem ou não. Então, Mercúrio ficando retrógrado nos signos de água, vai ter muito dessa reflexão, principalmente para as pessoas dos signos, né, de elemento água, tá bom? Que mais nós temos aqui? Para fechar o vídeo, né, falar um pouquinho sobre os eclipses. Nós teremos 4 eclipses nesse ano, 2 do Sol e 2 da Lua. Os eclipses do Sol, deixa eu ver aqui, checar aqui. A gente tem um eclipse do Sol no signo de Aquário e um no signo de Leão. Então, a gente tem nesse ano, em junho, deixa eu checar, julho, no final de julho, dia 26 de julho, nós temos os nodos lunares mudando de signos. Os nodos lunares estão ainda, né, no signo, o nodo lunar norte em Peixes e o sul em Virgem. E agora eles em julho mudam de signo. Então o nó do norte ele passa para o signo de Aquário, o sul para o signo de Leão. Então nós vamos ter os eclipses do Sol nesse eixo Aquário-Leão, mas ainda teremos eclipses da Lua, um em Peixes e um em Virgem, tá bom? Vai ter as datas todas aqui no PDF. Mas nós temos então um eclipse do Sol em Aquário em fevereiro, dia 17. Em março, dia 3 de março, um eclipse da Lua em Virgem. Em agosto, 12 de agosto, um eclipse do Sol em Leão. E dia 28 de agosto, um eclipse da Lua no signo de Peixes. Dia 28 de agosto. Então, se você é de um desses signos, com certeza tem que olhar para o mapa astrológico, porque o eclipse não é assim tão abrangente, não é para todo mundo que ele afeta. Mas se você tem algum planeta, Sol, Lua, Ascendente, ou Vênus, Mercúrio, Marte, próximo do início de Aquário e Leão, ou no final de Peixes Virgem, talvez você sinta mais a força dos eclipses, que são bem marcantes também, ok? Mas quando chegar a época dos eclipses, também no astral energético da semana, eu vou falar deles. Todos esses aspectos, toda essa movimentação será comentada durante o ano, né? Nos vídeos do astral energético da semana e no curso, se você quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais como essa energia está te afetando,
eu convido você, se você quiser, baixa aqui o seu presente, o seu PDF aqui com todas essas datas, essas movimentações, para você acompanhar o ano, e já fica na lista de espera assim que eu lançar, que eu abrir o curso para você entender melhor essas energias do ano de 2026. Então, é isso aí, é bastante movimentação, bastante mudança, né? Que a gente tem um ano especial, muitos planetas mudando de signo, e eu espero que você tenha um ótimo 2026. E que se você sentir alguma dessas energias aí te afetando um pouco mais, faça uma consulta astrológica para você direcionar melhor, né, a sua percepção, o seu sentimento e a sua ação durante esse ano. Eu sou Vanessa Rosales, sou astróloga do canal A Bola de Cristal. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Espero que possa acompanhar e seguir as estrelas juntos nesse ano de 2026. Feliz Ano Novo!